Nesta edição, você vai estar assistindo ao primeiro encontro que eu promovi com os meus ex-alunos. Foi um momento de emoção para mim e muito rico de depoimentos e histórias de jovens que fizeram escolhas assertivas no passado e hoje estão atuando nas diversas áreas profissionais com êxito, ética, responsabilidade e enfrentando os desafios que a vida profissional adulta nos impõe. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Odilon e hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória profissional. Hoje eu exerço o papel de líder de produtos digitais do Museu da Pessoa, que é uma organização, é um museu 100% digital. Não existe um prédio físico e você vai lá para visitar exposições. É um museu baseado em plataformas digitais, onde você pode contar histórias de vida, quantas você quiser, e conhecer histórias de outras pessoas a partir de uma metodologia que o museu desenvolveu ao longo dos anos. Além disso, eu também sou especialista em acessibilidade digital para pessoas com deficiência. Então eu trabalho todo dia para ajudar que qualquer pessoa possa navegar na web sem barreiras. A minha escolha profissional foi tranquila. A minha formação, a minha origem é designer. Então, já de criança, eu gostava de desenhar. Eu era um péssimo desenhista, mas já gostava de desenhar. Gostava de brincar com papel, de colar papel em parede, em bonequinhos, em fazer armaduras e coisas. Então, quando eu descobri o que era a profissão do designer, isso já deixou muito claro para mim que esse era o caminho que eu queria seguir. No início, bem no início, eu comecei de forma autodidata a aprender a fazer sites de uma forma muito básica, mas fazer um site de bandas, de desenhos que eu gostava na época, como um hobby. Inconscientemente, sem saber, eu estava criando um portfólio, até chegar na minha primeira oportunidade profissional, que foi fazendo panfleto de comércios do meu bairro, jornais, até chegar em fazer sites de escolas, folders, todo esse tipo de coisa. E aí a primeira oportunidade profissional mesmo, assim, full time, foi numa editora onde eu diagramava um jornal. Então eu comecei a trabalhar na área antes mesmo de ter uma faculdade. Quando eu entrei na faculdade, a parte técnica, matérias técnicas, eu confesso que eles estavam defasados em relação àquilo que acontecia no mercado, mas eu aproveitei demais a parte teórica. Então, um designer, ele precisa saber argumentar, ele precisa expor e vender as suas ideias, não baseado nas suas vaidades, mas baseado naquilo que ele acredita que seja a melhor solução para quem vai receber aquele produto. Então, eu aproveitei demais as aulas de filosofia, sociologia, teoria da comunicação, enfim, foram várias matérias, e eu fiz a faculdade na Rio Branco. Se não me engano, hoje acho que nem existe mais. Depois, eu continuei na minha trajetória profissional, mudando para algumas agências, assessoria de imprensa, depois agência focada em web, e foi ali que eu entendi que criar soluções para a internet, design de sites, aplicativos e tal, era o que eu mais gostava. Deixei de lado a parte de impresso, offline e me dediquei totalmente à internet. Aí já avançando no tempo, ali por 2016, comecei a fazer gestão de projetos, desde a parte orçamentária até a entrega final. Foi riquíssimo para eu conseguir desenvolver habilidades além das criativas, além das técnicas. Continuei até 2018 nessa agência, até receber a oportunidade de ser gerente geral dessa agência. Em 2021, o Museu da Pessoa me fez essa proposta para trabalhar ainda mais focado em produto, em criação de plataformas. Na agência era aquela pastelaria, era aquela sangria desatada de ritmo, de volume, né, de entregar coisas com volume. E eu já estava com vontade de me dedicar pontualmente a desenvolver mais sobre um assunto específico. Então, ao vir para o Museu da Pessoa, tive a oportunidade de imergir nos hábitos dos públicos, em todos esses dados e métricas de comportamento do usuário que me ajudam em tomadas de decisão hoje em dia. Cursos que eu fiz: pós-graduação em liderança e inovação na GV, fiz vários cursos de gestão, PMBOK, metodologias preditivas, mas a que eu mais gostei mesmo foram métodos ágeis. Aí tem 2 anos, tirei um certificado internacional pelo Scrum Alliance como um profissional de Scrum, né, e inclusive um facilitador. A minha opinião sobre cursos mais técnicos, cursos sobre software e essas coisas, a maioria você consegue aprender sozinho, sendo autodidata, devorando o YouTube. Mas cursos conceituais ajudam bastante. Atualmente estou fazendo um curso sobre crescimento de produtos. Então, como você desenvolve a linha de evolução dos seus produtos para ter mais usuários, ter mais conversões e por aí vai. Esses cursos eu recomendo muito. A dica que eu dou para quem está começando na área de design é: trate o seu portfólio com o maior carinho possível. Ter formação acadêmica, ter cursos, certificados são importantes,
mas não tão importantes quanto ter um portfólio. Porque qualquer entrevista que você participar, qualquer processo de pegar um freela que você tiver, você vai precisar mostrar aquilo que você já fez. Vai ser muito difícil se você chegar para um contratante e falar, então, eu não tenho nada, mas eu tenho força de vontade e eu gostaria muito. Isso não basta para o mercado. Você pode criar projetos, sites de assuntos que você goste de forma 100% autoral, porque isso vai te ajudar. E a dedicatória final que eu deixo aqui nesse vídeo é que a Marisa, né, que é a apresentadora desse conteúdo, ela é a minha mãe. Então, eu tive uma ótima influência desde o início, porque ela sempre trabalhou com orientação vocacional, foi minha professora na escola, imagina como que era ali no terceiro colegial, mas foi uma ótima referência de organização e também de trajetória, de você tomar suas decisões e escolhas coerentes. Então é isso, beijão para minha mãe e que todo mundo que assistiu esse vídeo aproveite. Quem quiser trocar ideia sobre isso, sobre acessibilidade, sobre UX, sobre UI, vocês podem me achar no LinkedIn, é só botar lá Odilon Gonçalves que vocês me acham, beleza? Beijão, gente. Falou! Eu cursei publicidade. Depois da publicidade, eu fui me especializar em vendas até meados de 2014, 2015. Atuava diretamente com vendas de serviço na área gráfica. Minha família, pai sempre foi da área gráfica, acabei migrando para essa área. Em 2017, eu fui fazer uma especialização e fiz uma especialização em gestão por processos, onde eu sofri horrores, porque eu era o único cara de publicidade fazendo um curso que era mais voltado para a galera de administração, engenharia de produto. Mas concluí, foi muito, abriu muito, principalmente porque nessa época eu já tinha saído da área gráfica e estava atuando na área de tecnologia. Nessa época eu tinha uma representação de um software, de um ERP para o segmento, uma empresa originária da região sul, e eu tinha a representação desse software aqui em São Paulo. E aí esse curso de especialização me ajudou, inclusive, a poder mapear melhor para poder fazer a implantação do software, porque como a representação ela não consistia somente em fazer a comercialização, mas também fazer a implantação do software junto com a área de suporte da empresa lá do sul, e então eles abriu muitas portas. Daí eu, em 2019, tive um estalo, até por conta desse sofrimento na especialização, falei assim, preciso aprender mais. Aí eu decidi começar a fazer administração de empresas. Terminei no passado. E agora eu tô com umas ideias malucas aí de ingressar no mestrado. Há 3 anos. Maluca por quê? Maluca por quê? Pelo amor de Porque me falta tempo, né? Porque me falta tempo. Há 3 anos eu tô numa indústria. Hoje eu sou coordenador de vendas nessa indústria, uma indústria de material de merchandising para ponto de venda, uma das mais tradicionais. Que bacana. Um segmento bem específico, mas com certeza todo mundo já deve ter sido impactado por alguma solução nossa. A gente atua produzindo material de exibição no ponto de venda para as maiores indústrias do Brasil. Coca-Cola, Nestlé, beleza. Então, foi um campo que eu acabei me reestruturando, voltando mais ou menos para a área de marketing, que era uma área de atuação que eu fazia na época da indústria gráfica, e tenho esse desejo agora de seguir um plano B, que seria fazer um curso de mestrado para futuramente poder dar aula. Óbvio. Maravilha. Olha só, gente. Ai, que orgulho. Boa noite, todo mundo. Na época que eu estava no ensino médio, que a gente fazia orientação vocacional e tudo mais, eu queria dar aula de matemática. Então, assim, eu sempre fui louca por matemática. Samantha falava, você é louca, matemática. Enfim, eu amava matemática. Não sei se também pelos bons professores, porque Alessandro, Luciano. Então, assim, os professores que eu tive já foram fantásticos, né? O pessoal que tá aí, a maior parte conheceu. Então, eu amava a disciplina e a aula deles. Bem. E aí você sempre falou, você tem um tino para professora. Eu fazia, né, os testes vocacionais e sempre professora. E aí, calhou de quando eu fiz o vestibular, eu só prestei aquelas, né? A corajosa, eu fui para a FUVEST, e aí, né, matemática. Na FUVEST, naquela época, era matemática e física. Então, matemática eu amava, física, nem tanto.
E aí, passei para a segunda fase, fui fazer matemática e física e não passei. Quer dizer, passei, mas aquelas, né? 300, e eram 100, sei lá, 100 vagas, eu passei em 300 e alguma coisa. E aí eu falei, bom, e agora? Eu não vou ficar mais um ano esperando o FUVEST ou para outra faculdade. E aí falei, acho que eu vou fazer pedagogia, e da pedagogia depois eu dou um jeito de fazer matemática. E acabei me encontrando na pedagogia. Eu adoro os meus pequenos, sou atualmente professora de Jardim 1 e Jardim 2, então, habitação, né, e não me vejo mais na matemática, mas me vejo na educação, né, amo educação. Eu acho que assim, a gente tem uma vocação, é fato. Por mais que você fale assim, quando você é criança, você quer fazer alguma coisa, isso vai mudar, né? Mas tem coisa que a gente sabe que a gente quer. Então, se você acha, você gosta daquilo, você quer ser professor, engenheiro, médico, policial, vai em busca, estuda e não pense só na compensação monetária. Porque se fosse assim, eu como professora já teria desistido. Então, vamos realmente, e dinheiro é importante? É importante. Então, a gente vai pensar num emprego que vá ser bom, mas vai para sua área, estuda, seja o melhor que você conseguir, porque você vai conseguir tanto um salário bom, mas tem na sua área, né? Então estuda, pesquisa, vai atrás e vai atrás do que você gosta. Acho que Fundamental. Obrigada, minha querida, gratidão. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu me lembro da primeira teste de vocacional que eu fiz. Olha, uma sexta série. Eu não vou falar o resultado, mas vou falar no final. Legal. E eu venho de uma formação familiar muito forte, muito pesada, né? Meu pai sempre me cobrou muito. E ele falava que o homem tem que trabalhar, independente do que seja, né? Então, com 15 anos eu comecei a trabalhar já. Minha primeira experiência, eu passei no curso de aprendizagem industrial do Senai. Curso extremamente técnico, eu fiz um curso de eletricista de manutenção. No primeiro mês do curso eu já arrumei emprego. Resumindo, eu detestei, porque eu não conseguia trocar a lâmpada, trocar o chuveiro. Mas foi um aprendizado em tanto, né? Foi minha primeira experiência na vida como uma criança, com 15 anos de idade, trabalhando num ambiente extremamente... Ele não é um ambiente corporativo, porque ele era uma indústria de base, mas você tinha seu próprio dinheiro, você já virava dono do seu próprio nariz, então a coisa começava a contar a partir dali, né? Foi um aprendizado muito bom. O curso em si não era meu fit, mas foi meu primeiro trabalho. Quando eu fui estudar à noite o ensino médio, voltei pro terceiro ano de manhã e 2 meses não aguentei, falei, quero trabalhar, quero seguir a vida. E aí logo em seguida, no final, na época de escolher ali uma formação, né, qual faculdade seguir, eu não quis esperar, eu prestei federal e não passei por um ponto, fiquei um pouquinho frustrado. Então falei, cara, vamos pra cima, é o que tem. E aí eu prestei publicidade e propaganda, que eu acho que tinha bastante minha cara, e prestei economia. E falando muito sobre economia, principalmente por ser um ambiente mais aberto de conhecimento, né? Todo mundo acha que é exatas, mas é humanas, né? Ele tem esse lado que você consegue ter uma visão, vamos dizer, macro, né, do segmento, que estuda várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu decidi trabalhar no banco, carreira bancária. Por último, hoje o nome bonito do meu cara, ele é o Enterprises Account Executive, mas no final eu sou vendedor. Eu sou um vendedor para grandes contas, para ciclos grandes, para grandes empresas. Eu tenho orgulho de falar que eu sou vendedor. E, gente, agora falando um pouquinho, né, do que deu na minha primeira vez que eu fiz, né? Quando eu era moleque, eu já tinha feito algumas coisas relacionadas à arte, né? Eu tinha participado de programas infantis, televisão, etc. Eu gostava disso. Na vocação, deu alguma coisa relacionada à arte. E vender não deixa de ser uma arte, não é verdade? O único quebra de paradigma que eu trago para os jovens, de certa forma, é que todo mundo acha que vendas é vocação por si só e não é treino. Venda é treino e venda é treino. Cada vez mais a evolução humana vem trazendo para a gente grandes materiais de qualidade nas nossas mãos, principalmente nós somos relacionados à venda. A história de ser alguém processista, isso ajuda muito, né? O Bruno tava falando, a gente sofre pra caramba. Pra quem não é extremamente processista, não tem um pensamento extremamente racional, isso dificulta, de certa forma, a nossa evolução e aprendizado, mas quando você pega o tino, você vai embora, cara. Você deslancha, a coisa começa a acontecer.
Hoje eu me sinto realizado, eu sou um vendedor com orgulho, eu falo isso para todo mundo. Os caminhos da vida, às vezes a gente não vai acertar de primeira, não vai acertar de segunda, mas é importante a gente continuar. O que você escolhe como carreira profissional não vai determinar o profissional que você é. Isso de forma. Isso, aqui batendo lá todo dia trabalhando, que vai fazer a sua carreira. Deixe sempre portas abertas, cultive seus relacionamentos. Eles podem te levar cada vez mais longe. Eu sou enfermeira, pós-graduada em obstetrícia, trabalho dentro do centro obstétrico e maternidade, né? Acompanhamento do parto normal, o acompanhamento, evolução do trabalho de parto, acompanhar a dilatação das mães, né? Ô, Deise, em que momento você tomou essa decisão de entrar para a saúde? Olha, eu falo isso desde a criança, que eu queria alguma coisa relacionada na área médica. Aí queria ser parteira. Eu acho muito bonito esse trabalho, acompanhar uma nova vida. Eu sempre achei muito linda essa área. Então, parti para a área da enfermagem, finalizei enfermagem obstétrica. E eu já tô atuando na área faz 13 anos já. Passou assim, ó, voando. Passou voando, né? E eu tive assim, a sorte grande, porque eu terminei a faculdade, 2 meses depois já estava empregada. Ô, Deise, como é que se deu aí, por curiosidade, esse período da pandemia, hein? O desafio para você dentro dessa área, né? Que é meu nascimento, meu Deus, como é que ficou isso? Você está atuando em qual hospital, em qual instituição hoje? No momento eu não estou trabalhando por opção, eu pedi demissão do último hospital que eu estava, né? Porque eu tive um bebê. Vou fazer uma resumida. Eu me casei com um carioca, saí de São Paulo e vim para o Rio de Janeiro. E saí de São Paulo. Eu estava em São Paulo quando a gente estava namorando e a gente casou. Eu casei em 2020. O salão onde nós casamos foi até o último casamento que eles celebraram, porque depois veio a pandemia e fechou. Combinado entre a gente, né? Ia pedir pra minha chefe me mandar embora. Só que veio pandemia, meu marido trabalha na área de vendas, parou de trabalhar. Eu, na área da saúde hospital, não parei de trabalhar. Deixei de pedir, né, demissão. O hospital não para, né? Não tinha, né, trabalhar home office. Não tem como. Não existe isso na enfermagem, né? Tinha que estar... aquela máscara, fazia plantão de 12 horas, chegava em casa assim que eu tirava aquela máscara, aquele alívio. Nascimento não parou na pandemia, né? Parece que nasceu mais criança do que antes da pandemia. E pedi as contas, né, daí de São Paulo, que eu tava empregada, e agora eu tô aqui no Rio. Não tô trabalhando no momento, não tô procurando emprego também no momento, porque... Você voltou para a maternidade. Maternidade própria. Maternidade própria, isso mesmo. E eu decidi o quê? Vamos cuidar do meu pequeno, meu bebê. Quando ele estiver maiorzinho, já estiver falando, eu vou botar ele numa escolinha e já vou procurar. E assim. E aí retorna aí a área da enfermagem, assim. É chato falar, mas infelizmente a enfermagem é muito desvalorizada. Foi recusado aí, né? Não foi aprovado a lei do piso salarial para os enfermeiros. Mais uma vez, quem é da enfermagem é jogado na lata do lixo. Mas assim, isso não me desanima eu desisto da enfermagem. Não, eu gosto da minha área, independente, eu não entrei pelo dinheiro. Importante, ajuda. É mais prazeroso você trabalhar com o que gosta, né? E eu gosto dessa área. Foi voluntária também, voluntário. Todo mundo sabe, não ganha nada pra isso, né? Ô, Deise, e aí nessa construção, você fez as escolhas, tá tudo certinho. O que você diria para esses jovens que estão aí nesse primeiro degrau, como vocês estiveram lá no comecinho, lá na Terra Juventude, frente a essas possibilidades de futuro e das escolhas que eles vão fazer? O que você diria dentro da sua área de saúde? Não, nunca desistir, não ter medo, arrisca, como eu fiz, né? Arrisquei muito no período da pandemia. Não peguei Covid, graças a Deus. Olha aí. Me dediquei, não tive medo, falar a verdade, não tive medo da Covid. Eu vou trabalhar e... Porque trabalhar com saúde, você tem que estar à frente a isso, né, Deise? Não dá para intimidade diante desses acontecimentos que fazem parte e faz parte da sua escolha ter muita clareza em relação que a saúde é um sacerdócio, né? E uma persistência de quê? Em favor à vida, né? Você ajuda que as vidas virem ao mundo. Que coisa bacana. Boa noite, meu nome é Jaqueline, eu sou farmacêutica. Como todo adolescente, lá para os 14, 15 anos, né, que eu estava na fase sonhadora, eu queria ser médica. Então, era o meu sonho fazer medicina. A gente começa a cair na realidade conforme a gente vai crescendo. E eu percebi que eu ia precisar começar a trabalhar. E a medicina, por mais que eu cheguei a fazer cursinho na época, né?
eu teria que entrar numa faculdade pública, que eu teria que ter muita dedicação, e eu percebi que eu não ia conseguir. E aí eu optei por fazer enfermagem. Então, eu queria muito estar dentro do hospital. Coloquei na minha cabeça que eu queria aquilo, ainda sonhador. Acontece que a vida, ela vai, né, nos direcionando de alguma forma. E aos 17 anos, eu entrei numa farmácia de manipulação para trabalhar. E eu fiquei curiosa, um monte de prescrição médica, com aquele monte de ativo, e eu, caramba, como é que ele mistura? Como é que ele sabe que pode misturar? Como é que ele prescreve isso? Uma farmacêutica que trabalhava lá, que até hoje é minha amiga, comecei a questionar, mas poxa, para que serve isso? Para que serve aquilo? Mas como é que ele sabe que pode dar isso junto? E ela começou a me explicar, ela me deu um livro enorme, ela falou assim, começa a ler isso aqui. E isso virou um desafio para mim, e ela falou, por que você não faz farmácia? Eu falei, poxa, tá aí. Vou fazer farmácia. Eu já meio que gostava da área, porque eu tive a oportunidade de vivenciá-la antes. Já entrei na faculdade de farmácia, faz 18 anos já que eu estou na área, que eu sou farmacêutica. Hoje eu trabalho, fiquei 10 anos nessa farmácia, né? E já estou aqui nessa empresa que eu estou hoje, que é uma importadora de droga para uso humano, né? Então a gente faz abastecimento para as farmácias e para a indústria farmacêutica hoje. E nesse fim da minha carreira, comecei a me identificar muito com a parte de legislação, área regulatória. Então, eu fiz uma pós-graduação em assuntos regulatórios para realmente trabalhar atendendo todas as normas da Anvisa para a nossa área. Tá? Então, é uma coisa que eu gosto de lei também, eu gosto de normativa. Comecei as mentorias, porque eu comecei a dar alguns treinamentos fora da minha empresa, comecei a gostar da coisa, né? Comecei a prestar algumas consultorias e eu tô nessa área de travessia para consultoria regulatória, para essa parte de treinamento corporativo, que é um dos papéis do farmacêutico também. E a coisa vai mudando, né? Você pega um profissional farmacêutico antes dos anos 2000, porque a Anvisa, ela é uma instituição recente, ela foi fundada nos anos 2000. E não tinha essa área de atuação regulatória, era uma área que não existia. Então, assim, o mercado, ele vai evoluindo. E eu tô aqui escutando as histórias, e o que vinha na minha cabeça que é um recado que eu acho importante para o pessoal que vai começar. Vocação é importante, é muito importante. O sonho, você fazer o que você sonha é legal. Você tem que trabalhar com o que você gosta, com certeza. Eu falo isso com experiência porque a área da saúde, pode ter certeza, quem está nela é porque gosta. Busque entender melhor a profissão que você está buscando. Se você tem dúvida, vai conhecer. Eu só tive certeza na minha tomada de decisão porque eu tive a oportunidade de atuar na área. Quem tiver a oportunidade, vá conhecer na prática o que o profissional que você busca ser faz realmente, para você ir com mais certeza. Bom, primeiro eu agradeço o convite, muito legal rever todos vocês, a orientação vocacional, né? Eu lembro que a gente fazia aqueles testes e eu gostava muito da área de exatas, matemática, e eu não sei porque da época, dúvida entre contabilidade e me veio economia. Eu lembro que na época eu tive contato com um professor de faculdade, contador, e um economista. Falou, não, conversa com eles pra você entender a diferença de cada profissão. A economia trazia uma coisa muito ampla, vários caminhos, né? E aí eu coloquei primeiro sendo noção contabilidade. E aí eu comprei economia, comecei a menos relacionado na área, logo no começo da faculdade, né? É um curso que traz, assim, uma gama enorme de conhecimento e coisas para fazer. É muito legal. Pós-graduação em controladoria financeira, uma coisa mais puxada ali para contabilidade, que ainda, né? Imagino. Recentemente, na empresa que eu tô, meio que caiu no meu colo a área de importação, e é uma empresa de importação. Depois de 17 anos, 15 anos praticamente, eu comecei a migrar para outra área, que seria a Comex, né? E eu comecei a fazer curso nessa área de Comex. Tô achando muito legal. Eu não vou ainda bater o martelo, mas a própria vida foi me direcionando. Então agora eu tô buscando cursos nessa área de Comex. E você se identificou. Isso é legal, Thalita, mesmo assim. Veja, ainda assim,
A sua construção foi uma construção bacana porque entre aquilo que você imaginava, aquilo que você queria, a oportunidade que você teve e essa permissão que você se deu de conhecer, de ir para outros desafios e hoje estar onde você está, isso é riquíssimo. E aí o conhecimento é tudo e é eterno. Não tem outro canal senão esse. Atualização, conhecimento e a adaptação flexível a essas oportunidades. E o que você diria para essa garotadinha? O que você falaria para essa minha jovem galerinha hoje, hein? Eu acho que conhecimento é importantíssimo de você tem, é o que ela falou, você tem um tino, você sabe o que você ou não. É muito difícil você escolher muito novo uma coisa, porque a gente imagina que eu vou ter que escolher uma profissão pro resto da minha vida. A gente muda, o mundo muda, a gente tá em constante evolução. Então, naquele momento, o que faz sentido? Quais são as aptidões que eles têm? Conhecer a profissão, buscar, olha, realmente é isso? Faz sentido? Faz. E tá preparado porque a vida pode trazer muitas mudanças, né? Minha querida, que bom sabê-la, né, nessa trajetória. Parabéns pela sua evolução. Gratidão por ter estado aqui comigo. Saiba que muitos jovens vão ser espertos, além do trabalho que eu faço em relação ao autoconhecimento, a eles estarem aí entendendo melhor entre a sua habilidade, o seu talento, colocando eles em contato, né, em eventos, essas oportunidades em empresa, inclusive que a gente tem programado para o longo do ano. Mas esses depoimentos de vocês vão ser riquíssimos e algo que eles não vão ter em outro local, só comigo. Olha que privilégio. E graças a vocês que foram tão generosos de dedicar um momento de descanso ou de compromisso para estar aqui comigo. Eu sou extremamente grata a vocês. Um beijo, um prazer revê-las. Desculpa não poder ouvi-las, mas até uma próxima. Eu prometo que serei rápida, porque se deixar a pessoa começar a falar, não tem fim. Eu acho que tudo começou, o ramo esportivo, digamos assim, né? Desde pequena, sempre dentro da dança. Passou um tempo, essa dança morreu ainda. Entrou na minha vida. Então, quando eu comecei a ver que é legal, que a luta não é essa questão de violência, mas ela traz toda uma base filosófica e um segmento de vida realmente interessante, eu comecei a percorrer esse caminho. Eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Atleta, eu preciso me dedicar mais. Quero me dedicar mais. E na época ainda no Fundamental 2, nem no Médio ainda. E eu falei, poxa, eu vou ter que abrir mão de muita coisa para pensar numa possibilidade olímpica. Só que, na verdade, tanto a minha vibe na época, né? Meu irmão deu uma sequência até com atletas da seleção para tentar, né, todo esse processo olímpico. Mas eu falei, na vibe. Porém, a gente já começou o processo do Beca. Vamos entender um pouquinho mais o que você quer. E, enfim, cair para a educação física. Poxa, como chegar até onde realmente é o seu canal? E tenho duas opções. Eu não me vejo trabalhando de outro modo a não ser me mexendo. Eu não sei ficar quieta. Então, é educação física ou vir atleta, né? Através de todo esse processo do Beca, poxa, quem sabe como professora? Apesar de que a Marisa me deu muito feedback lá atrás de comunicação. Eu gosto de falar, né? Eu gosto de me expressar. E eu pensei no jornalismo. Prestei, mas só Deus sabe o motivo pelo qual nem, sabe, prestei, mas não fui. E entrei na educação, né? Gente, é um mundo sensacional. Você olha pro lado e você fala, meu, esse cara, ele é muito bom no futebol, fulano. Então é uma faculdade que a hora que eu entrei, eu falei, gente, amo essa linha grega, né? Eu entrei e falei, estou no Olimpo, aqui tem Zeus, aqui tem Hera, aqui tem Hermes, aqui tem todo mundo. Falei, gente, você vai de uniforme pra faculdade, gente, coisa gênero. Enfim, a faculdade pra mim foi muito legal e o meu objetivo, dentro da educação física, você pode escolher diversos segmentos. É que eu falo sempre pros meus alunos, olha, imagina que a educação física é a medicina. Dentro da medicina, você depois tem a sua área a escolher, seja um clínico geral, seja um vascular. O adulto da aula, o adulto me irrita, porque o adulto não quer fazer atividade física, às vezes me estressa. Então, o meu foco foi o quê? No infantil, que eu falo, se pedir para eles se no último andar, eles
estarão lá todos pulando um atrás do outro. Então é gostoso quando você ensina para quem quer aprender. E o segmento dentro da educação física que eu gosto muito é o fim de ano, que são os alunos do 1º ao 5º ano, porque ali eu tenho essa vibe muito criativa, então eu chego para eles e falo, galera, é o seguinte, hoje isso aqui virou uma floresta, ali tem um elefante e a trave do gol, ali não sei o quê, então você vai envolvendo e as crianças embarcam dentro de todo esse processo. Hoje eu trabalho diretamente com a educação física escolar. Eu penso da seguinte maneira, é impossível eu dar aula e ser exemplo, tem que partir do primeiro pressuposto, eu faço o que eu falo. Eles sentem isso, sabe? Você foi pra São Silvestre? Corri, como que foi? Assim, assado. Eu quero correr também. Então, o professor de educação física raiz, ele é competitivo com ele mesmo, né? Então, assim, eu vou pra Corrida da Mulher Maravilha, tem poucos quilômetros, tem vezes que são 4 quilômetros, 6, é uma corrida curta. E tem uma menina que ganha sempre, aí eu filmo ela e mostro pros meus alunos, vocês estão vendo essa menina? Aí eu mando pra eles, né? Vocês estão vendo essa menina? A prova é ganhar dela. A prova é ganhar dela. Aí eu vou correndo com o celular. Tem vezes que eu tô lá na corrida, eu coloco até pra eles, gente, dá uma olhada, eu tô passando, passei. Então a gente tem aquela competição, mas eu coloco pra eles, é tudo do lado muito positivo. Agora mesmo o Netflix, essa batalha do 100. Eu fiquei alucinada com essa batalha do 100. Simplesmente eu terminei a série, olhei pro lado, falei pro meu marido, que também trabalha com educação física. Falei, e aí, vamos fazer na escola? Vamos. Marisa, eu já terminei a batalha do 100, meus alunos se mataram. Arraso, foi um sucesso. Então eu acho que você tem que trazer o atual como exemplo, porque o professor, pra galera que vai acompanhar depois, o professor é o exemplo, não tem como. Ter muita com os pais, você não tem que ter paciência com a criança, você tem que ter paciência com o pai e com a mãe. Samanta, fala aqui para eles também. E essa sua ação empreendedora, que você tem a sua formação raiz, você fez essa caminhada, você se definiu, e o reconhecimento que você tem hoje, né, que é fruto desse empenho também, nesse trabalho, como todos os profissionais, em especial quem vai para a educação, que também não tem o reconhecimento, não tem a remuneração justa, e a gente está num país ainda gatinhando para quem sabe um dia ser diferente. E aí você colocou no paralelo que é uma ação empreendedora. Esse talento natural também com a comunicação que favorece nós professores para poder atuar depois dessa sua ação, dessa sua definição, está também como empreendedora. Conta para ele. Fechando a educação física, falei, poxa, eu vou continuar aqui. Vai ser isso sempre, é desse modo sempre, vou criar, mas continua sendo assim. E aí eu comecei a pensar em outras vertentes. Foi quando eu descobri esse mundo das t-shirts, das camisetas. Quem não segue meu Instagram, segue aí, @SamiT-shirts. Eu acho que eu precisava de um a mais. E a gente que trabalha com educação física, você nunca acha camiseta bacana para trabalhar. E você trabalhando com criança, é bacana que tenha também algo que chame a atenção das crianças. Enfim, comecei a trabalhar com a revenda, abri um Instagram, Marisa acompanhou desde o início. Poxa, eu vou trabalhar com t-shirt, especificamente com t-shirts. E comecei, aí daqui a pouco, poxa, falou legal. Então, começamos a confeccionar as nossas. Então, nós compramos o tecido, corte, costura. Passou disso, montamos dentro da nossa casa uma pequena estamparia. Então, agora todas as estampas eu crio, junto com meu marido, ele vai lá, bola a arte, faz a tela e manda fazer as Ts. E que eu chamo de T, né? E que agora a gente começou a criar essa comunidade, então muita gente manda recado assim de longe. Ai, Samanta, adorei aquela T, olha que legal. Agora, devagarinho, todo esse meio de comunicação que a gente foi criando ao longo de 2 anos, porque esse ano nós completamos 2 anos de empresa. Então isso é muito legal, é muito gostoso. A gente, graças a Deus, vem desenvolvendo um trabalho tão bacana que vem chamando tanta atenção das pessoas, que agora um outro segmento, que é a parte de estamparia aberta. Então, eu preciso de 100 camisetas. A estamparia produz, a parte feminina, que é a minha marca, fica comigo. Agora a gente vai ter essa outra parte de estamparia, atrelando tudo isso à educação, que é um segmento que eu gosto bastante, que eu tenho
toda a especialização, tem a psicomotricidade, tem a educação física escolar, atrelada à educação física. Enfim, é super gostoso. Esse lado empreendedor me surpreendeu, é muito diferente. É uma luta todo dia. Dentro do colégio, eu acho que eu percebo muito, o que eu percebo muito dos alunos é o seguinte, eu quero procurar algo que realmente vá trazer dinheiro, eu vou ficar rico. O meu pensamento é simples, faça o seu melhor, não importa como ou quando. O que os pais falam, o que os amigos falam, o que outros profissionais falam para vocês, olha, você não vai ganhar tanto na educação física, eu ouvi isso a vida inteira. Isso é banal. Faça tanto sucesso, faça o seu melhor, a ponto de realmente você não ter como passar desapercebido. É desse modo com que eu trabalho. Esquece, às vezes você precisa esquecer um pouco do lado financeiro, mas focar em fazer o seu melhor, porque o sucesso vem de você. Para mim, foi um caminho das pedras, assim, a minha situação. Eu demorei muito tempo até eu conseguir me encontrar, né? Eu me formei em 2004, eu logo em seguida eu entrei na faculdade, porque eu queria ser atriz de teatro, tanto que eu fiz teatro durante muitos anos. Eu falei, né? Estudar artes cênicas na USP, mas eu também queria estudar letras, porque eu queria trabalhar com roteiro, né? Roteirização de peça no futuro. E acabou, se eu tivesse prestado letras na USP, eu tinha passado. Artes cênicas ficou faltando um tequinho, mas eu não passei. Só que eu passei em letras no Mackenzie. Aí eu falei, eu acho que eu vou inverter um pouco as coisas. Até porque eu me formei um pouco adiantada. Eu tinha 16 quando eu me formei. Eu entrei na faculdade com 17. Não tem problema eu ficar um tempo na letras, ver o que tem ali. E se chegar no ano eu não curtir, eu presto artes cênicas de novo. E tá tudo certo, ainda tô em tempo, né? Aí eu entrei na letras, eu não sabia o que eu queria da vida lá naquela faculdade. Eu só sabia, assim, que eu amava tudo, amava estudar literatura, amava estudar gramática, amava estudar tudo aquilo, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Não sabia, porque é uma área muito, muito, mas muito abrangente. Apesar de muita gente falar que eu tinha o perfil para professora, então não era exatamente algo que eu queria. E acabou acontecendo que, com a final da faculdade, acabei não indo para artes cênicas, fiquei totalmente apaixonada pelas letras, fui dar de inglês. Muito bom, acabei dando aula de inglês, mas ao mesmo tempo descobri a editoração. Então eu acabei me apaixonando por trabalhar com editoratura, só que em publicação de livro. Eu não sabia como entrar na editoração, tem até uma faculdade para isso, né? E eu não estava afim de fazer uma nova faculdade, não tinha especialização, não tinha nada do tipo. E aí eu fiquei trabalhando como professora e em off como revisora de texto. Então eu trabalhava o dia inteiro nas escolas de idioma, chegava em casa e ainda fazia revisão de texto. Consegui depois parar de dar aula e virar uma revisora. Eu trabalhei num escritório de jornalismo e eu fiquei quase 2 anos nesse lugar, e aí meio que inverteu. Eu dava aula de inglês particular, mas eu trabalhava CLT como revisora, foi uma inversão. Veio onde eu falei, não tô conseguindo trabalhar dentro de editora, preciso fazer um curso, mas não quero voltar para a faculdade. E realmente na época não tinha nada em São Paulo. Aí eu fui fazer uma pós no Canadá. Eu achava que meu inglês não era bom o suficiente, até que eu descobri que na verdade eu só tinha vergonha de falar, mas eu era fluente. E eu falei, vou estudar inglês no Canadá, e nisso eu emendo com uma pós. Acabei ficando lá por 2 anos. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com literatura, deixei a educação um pouco de lado. Trabalhei um tempo com literatura infantil. Acabou acontecendo, né, que na semana do meu casamento a editora pegou fogo. Uau. E eles mandaram embora todos os assistentes. Eu era assistente na época. E foi onde eu voltei para educação. Que aí eu fui trabalhar como coordenadora de uma escola de idiomas. Chegou num ponto que eu falei, não, chega, cansei de escola. Porque eu sempre falava pra mim, eu vou conseguir fazer diferente. Porque a realidade da escola de idiomas ela é muito diferente do ensino regular. Ela é muito diferente. E tem muita gente que não quer estar ali. Não é só a criança, mas o adolescente, o próprio adulto. Então, é uma realidade muito difícil e pouco reconhecida, pouco valorizada. E você tem um compromisso pela instituição que você tem que manter o aluno, né? O aluno tá pagando lá e tem que ficar até o final do curso.
Não, e tem o porém também, que lá o comercial é muito mais valorizado do que o setor educacional, infelizmente. É um local muito desmotivador. Eu passei por várias escolas, eu falava, quando eu virar coordenadora, vai ser diferente. Aí eu virei coordenadora e eu vi que o coordenador ele é muito mais amarrado pelos sistemas das escolas, ele não consegue fazer tanta diferença. E eu fiquei um pouco desiludida com aquilo. Aí eu falei, não, eu vou sair e vou trabalhar como professora particular. Eu fiquei 3 anos trabalhando como professora particular. Foi uma das fases da minha vida que eu mais trabalhei. Que eu dava minha primeira aula às 7 da manhã e minha última aula às 11 da noite. Eu passava o dia inteiro na rua. Ia em escola, em empresa, ia na casa das pessoas. Finalzinho de 2018... eu falei, chega, cansei de ficar o dia inteiro na rua, agora só mudar E fiquei 1 ano dando aula online, que foi uma fase maravilhosa, eu só ficava em casa, eu tinha altos cochilos na parte da tarde, consegui ir na academia, conseguia dar aula de casa, então não necessariamente eu precisava estar dentro de casa, e aquilo foi uma delícia. Só que como professor particular, você acaba tendo alguns meses do ano que você não ganha. Né? Então, eu tinha que economizar um pouco do meu salário todos os meses para quando chegasse, principalmente dezembro, janeiro, fevereiro, eu pudesse me segurar. E aquilo começou a pesar um pouco para mim e eu fui para o CLT. Foi onde eu voltei a trabalhar como editora. Fiquei um bom tempo trabalhando com isso. Depois eu consegui entrar como uma empresa de programação e trabalhei uma época com linguística computacional também. Foi onde entrou a pandemia e eu consegui sair um pouco da educação e ficar mais na parte de linguagens, né? Foi onde eu comecei a estudar mais linguística, estudar tradução, estudar muito mais essa parte. E eu me achei na pandemia muito mais nesse meio do que no meio da educação. Que na verdade não foi nenhuma escolha para mim a educação, foi algo que foi acontecendo, foi desenvolvendo, mas eu sentia que eu me dedicava muito e aquilo não me dava aquela satisfação. Com a pandemia, né, mesmo não estando dentro do escritório, eu trabalhava demais. Eu cheguei a desenvolver um burnout, porque eu estava trabalhando cerca de 20 horas por dia, era extremamente pesado. Muito. Com, né, acompanhamento psicológico, tirando um tempo para mim, também a pandemia permitiu bastante isso. Eu entendi que tinha muitas coisas que eu queria fazer, que pelo fato de trabalhar demais, eu não tinha tempo. A profissão em si não estava me dando a satisfação que eu queria, não era porque eu não gostava da área, mas porque eu não tinha um equilíbrio entre qualidade de vida e a minha vida profissional. Foi aonde eu decidi sair do CLT. Já desde o ano passado eu trabalho como freelancer, eu estou focada muito mais em tradução hoje em dia. Vou até começar uma pós em tradução agora. Como intérprete de medicina, tirar uma certificação internacional e tal. Mas eu vi que não é muito a minha praia, eu gosto de trabalhar com texto mesmo. E comecei a algumas mentorias para o pessoal que quer montar curso online, ou aula, né, mesmo que seja presencial, mas não sabe como montar curso, ou que quer fazer. Eu trabalhei tanto com material didático, né? Eu trabalhei em editora de material didático, eu também sei criar livros, né? Então, faço mentorias também para pessoas que querem ou criar livro didático para o próprio curso, ou para vender para alguém, ou para alguém que quer escrever outro tipo de livro também. Eu tenho uma das pessoas que veio me procurar, é uma influencer de mochilão, e ela queria escrever um livro só contando as experiências dela, mas também dando dica como ela pode virar um mochileiro e tal. Só que ela não sabe começar, então eu tô ajudando, né, todo esse processo. E aí a gente vai negociando como que fica essa questão de pagamento e tal. Então, eu percebi que para mim faz muito mais sentido, para conseguir esse equilíbrio de vida pessoal com profissional, trabalhar como freelancer, sem ter imposição de horário, sem ter imposição de local para trabalhar. Nisso eu consegui tirar da gaveta um projeto que já estava há muito tempo aí mais parado, fazer, que é aprender a fotografia profissional de paisagem e astrofotografia.
Então é algo que eu comecei a fazer no final do ano passado. E aí, esse final de semana eu vou para um parque nacional chamado Petar, que eu vou visitar uns dias em Ouro Preto. Fiz muita foto, mas eu ainda não tratei essas fotos. Tá um ano aí parado isso. Agora, esse final de semana, eu vou visitar um complexo de cavernas chamado Caverna do Diabo, que fica dentro desse parque nacional. E aí eu vou levar a minha máquina, E assim, conforme eu for juntando essas imagens, tratando tudo, ficando cada vez mais profissional, eu quero subir em banco de imagens internacional, porque aí ganhei em dólar com a vendagem de fotos, né? Eu gosto de fotos de paisagem, não foto de pessoas, digamos assim. Você diria que hoje você está feliz que você se encontrou profissionalmente, Mayara? Encontrei, mas assim, eu precisei andar por muitos lugares e agregar muita coisa. Hoje eu não me vejo fazendo uma coisa só. A satisfação para mim vem dessa não rotina. E Sem dúvida. falar para as próximas gerações não tenha vergonha de errar. No fim do mundo, teve uma época que eu fiquei muito triste comigo mesma de falar, meu Deus, não devia ter escolhido letras, não me deu o que eu queria e tal, mas sempre há uma possibilidade. Eu fiquei aí durante a pandemia flertando com programação, quase mudei para a área de tecnologia, mas tem aí também a localização de games, que de vez em quando aparece alguma coisa para mim. Então você consegue juntar as coisas. Não tenha medo de ter outras coisas para fazer. Não tenha medo de trabalhar com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Antes de tudo, entenda o seu perfil, entenda o seu organismo e entenda aquilo que te satisfaz. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Ok, boa noite a todos. Obrigado, gratidão eterna, Marisa. Eu sou um dinossauro no meio desse pessoal. Eu começo no século passado, né? Ele é debochado, não liguei não. E o meu sonho de ser veterinário de qualquer jeito, mas infelizmente só a USP tinha 80 vagas. Uma, 2 vezes não rolou. Papai chegou e falou, querido, vamos. E nisso eu batia o índice pelo Esporte Clube Pinheiros dos 400 metros livre de natação. E assim, isso era uma coisa vindo de 6 anos, 8 horas por dia. Ah, você quer ser professor de educação física? Eu falei, você tá louco, bicho, esses caras não fazem nada. Na escola é futebol, que isso? E eu vinha de um clube muito respeitado, enfim, né? E daí um dia conversando com o meu professor, ele chegou pra mim e falou, Lando, você tá perdendo tempo, vai ganhar dinheiro, bicho, entra aí numa faculdade de educação física e mete o pé. Manda a ver. Daí eu peguei e falei, pô, mas educação, ele cara, é o seu mundo, você tá aqui dentro desse negócio, você vai querer fugir disso como? Falei, tá bom, prestei, entrei, e daí foi uma decepção muito grande, faz parte. Eu queria aprender, como eu vinha de uma escola de esporte, você me ajuda aqui, você não... bicho, eu quero aprender, cara. Bom, enfim, finalizei a faculdade e depois de 4 anos, uma pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, fui gestor de academias e chegou a hora, aos 47 anos, onde o facão... O que você, com 47 anos, pode ajudar, etc. E daí a educação física me marca muito porque a gente não tinha nenhum conselho federal. E daí tivemos regulamento, daí a gente sobe para um segundo nível da educação física e agora o pessoal já está numa 3ª geração onde eu quero ser personal, eu quero ganhar dinheiro. Né? E aí eu dei consultoria, fiz uma MBA em administração, não deu certo, era uma coisa muito administrativa. Eu acho que foi um dos primeiros a criar uma régua de retenção de alunos em academia e empresa, e eu achava, o professor já decidia o que o aluno tinha que fazer, ele nunca chegou... A liberdade que eu tenho na gastronomia hoje é o que eu queria na educação física. O que você quer comer? O que você quer fazer? Você quer fazer uma caminhada? Você precisa emagrecer? Não. Como é que está a sua saúde, amigo? O médico falou, tudo bem, eu posso entrar em contato com o seu médico? Então era isso que me faltou na educação física. Fiz curso pelo Senai, pelo Senac, e daí na pandemia eu a conheci. Foi, verdade.
eu tava naquele dilema. Eu vou fazer uma comida tudo integral, não sei o quê. Eu, professor de educação física ali, você vai correr, você vai fazer isso porque você tá gordo. Quebrei na pandemia, como te falei. Sim. Porque eles não queriam comer aquilo. Ah, mas é saudável, é bom. Eu não estava respeitando a vontade do ser humano, ou do meu cliente, ou do meu aluno. Eu queria impor, né? Agora, eu estou cozinhando na casa de pessoas, né? Eu melhorei lá, fiz tipo algumas extensões universitárias em panificação, né? Pães ancestrais, ao lá. Aonde eu poderia chegar na gastronomia, eu já cheguei. Eu tenho a minha graduação, eu tenho algumas extensões. É onde eu me encontro na área de educação dentro da gastronomia. Eu me identifico nisso como um mágico fazendo uma alquimia para sua alimentação. E o meu prazer é você falar, olha, está bom, porque assim, não é comer, é degustar. Mas aí é unir a vontade, o sabor, o prazer, mas com saúde, não é, ela? Sim, mas aí que tá. Vamos lá. Antes da pandemia, eu engordei, antes de entrar na gastronomia, digamos assim, na escola mesmo, tá? Não fazendo cursos livres. Sim, sim. Eu engordei cerca de 25 quilos, sem fazer nenhum tipo de dieta, corrigindo coisas, detalhes, 23 quilos a menos. Olha. Tá? Então, só que assim... E você tocou um ponto importantíssimo, né, Orlando? Quer dizer, entre o que você gosta, você quer, mas essa degustação, porque a gente nessa loucura, nesse dia a dia, a gente, engole, né? Dificilmente a gente saboreia. E, sim, consequentemente, que a gente tem um acúmulo aí de coisas, você acaba indo pro rápido, você acaba, né, não tendo essa digestão adequada, porque, imagina, o nosso organismo é detonado, que é diferente. E quer dizer que agora você está também entendendo, eu não tinha entendido isso como nas nossas conversas mais atuais. Então agora você oferecendo esse trabalho das casas, ou seja, você cozinha, se eu quiser, olha, Orlando, eu quero que você venha fazer uma semana, um mês da minha refeição. E aí você vem, é isso? Na realidade, a gente faz uma entrevista inicial e assim, tipo, o que você quer, tá? Então você fala pra mim assim, eu preciso de uma reeducação alimentar, beleza. Perfeito. Eu preciso diminuir o arroz em 30%, beleza. Então, a sua dieta, o que você acha da gente testar um arroz integral? Um arroz integral enriquecido com fibras. Nossa, mas isso é possível? Isso existe? Isso. Ô, Orlando, mas nessa sua trajetória toda, veja como é riquíssimo, né? A gente ouvir esses depoimentos. De todas essas etapas, você diria que aí essa escolha ou consequências, enfim, você se sente satisfeito, você se sente feliz, mesmo diante desse desafio que você vivencia, porque é uma outra proposta e a sociedade ainda não está preparada muitas vezes para reconhecer, e consequentemente o profissional que tem uma responsabilidade. Então, Marisa, coisa que eu mais gosto, o que é? É o que eu consigo falar com a pessoa, ver o que ela quer, transformar isso, trazer e chegar para você e falar, legal, nossa, foi muito bom, eu tinha certeza que não ia conseguir, mas você me mostrou uma outra coisa. Então, ou seja, é uma proposta desafiadora numa sociedade onde tem tudo ser rápido, o industrial, o que agiliza, o que vem pronto, o que vem em quantidade. Então você personaliza, na verdade, um cardápio, sem perder aquele perfil do cliente, o desejo dele, só que transformando isso, trazendo a qualidade e não perdendo na satisfação. É isso tudo, Orlando, dentro de tudo aquilo que você colocou, do seu trabalho e da sua experiência. Que dicas você deixaria, então, para essa moçada, dentro dessa opção que você fez e dessa sua trajetória profissional? Ao longo desses 30 e poucos anos formado, acompanhando bem o que os outros amigos falaram, é assim,
na área da educação, não espere ser milionário. Vá com o coração e não com a expectativa, principalmente na minha ex-área hoje. Eu vou ser personal, eu vou ganhar R$150 a hora. Então, não quero desmotivar, só que existe uma qualificação para que você ganhe isso. Às vezes você tem a sua formação, fez uma pós-graduação e em seguida fez uma especialização. Ou seja, eu estou vindo para um macro, diminuindo, tenho aquele público. Então, eu digo que você precisa realmente estudar e se aprofundar. Senão, não precisaria do clínico, do endócrino, não. Tem um médico e o médico resolve. Meu nome é Cláudia Quixaba de Almeida, eu sou assistente social. Eu trabalho com população de rua em um centro de acolhida. Muita gente não sabe, mas é albergue. Só mudou o nome. Tenho formação desde 2018. Sou pós-graduada em saúde mental e álcool, drogas, enfim, todo esse campo, né? Porque tem um número muito grande de adictos no meio da população de rua. Meio que uma fuga, assim, acaba uma coisa ligando a outra. Eu sempre fui engajada em ajudar as pessoas. Eu fui estudar já bem tarde, eu me formei com 45 anos, hoje eu tenho 50. E eu fiquei muito em dúvida na escolha entre enfermagem ou serviço social. Nesse período, eu conheci uma assistente social só pelas redes sociais mesmo e gostei demais do trabalho dela. Eu falei, acho que é por aqui. E foi a melhor escolha, assim. Não tem momento nenhum, me arrependi. Eu trabalho, como eu falei, no centro de acolhida, eu fiz 3 anos lá. Eu já havia trabalhado 9 meses como temporária, já havia trabalhado em outro centro de acolhida também. Lá eu trabalho com 320 acolhidos dentro do Complexo Boracéia, não sei se a galera conhece. São 5 serviços lá dentro, totalizando 1.200 homens. Então é um desafio, assim, são coisas assim que você acha que você não vai dar conta. Você vai trabalhando isso emocional no dia a dia. Primeiro porque você não pode se envolver. A história do outro pertence ao outro. Você tá ali, a gente não fala ajudar dentro da assistência. A gente fala que a gente está lá para garantir os direitos. Perfeito. Ajudar, a gente ajuda sem ganhar salário. A gente não está lá para isso. Somos profissionais, enfim. Estão prestando um serviço, é um trabalho profissional, né? A primeira coisa que é perguntada quando você entra numa sala de aula de serviço social é o que você está fazendo aqui? Todo mundo, ajudar, não. Vai ajudar ninguém. E é isso, é saber separar a parte emocional. São muitas, milhares de histórias, porque a rotatividade também é muito grande. Tá ali trocando toda hora. Você tem que se abster de julgamentos, você vai lidar com ex-presidiários, você vai lidar com pessoas soro positivo, tem demais da conta. Você vai atender a pessoa que está sob efeito de uso, de álcool, de drogas, enfim. É um desafio que exige, como você disse, né, Cláudia, o não julgamento, não preconceito e o posicionamento profissional para não se envolver, porque se deve ser casos assim, casos dos mais diversos e mais, né, tocantes para a gente, que é ser humano também, né, por mais que a gente se profissionalize para ter um equilíbrio, etc., mas são vidas, né, histórias no geral muito sofridas. Não existe uma receita de bolo para você se fortalecer, não existe. É no dia a dia, é você vendo que você tem que ir para sua casa, que a sua realidade é outra, você vai deixar o problema do outro com ele lá no centro de acolhida, porque não tem histórias que não tem como. Tem histórias que realmente abalam bastante, né? Mas também imagino. A gente tem Mas quantos anos já formada, Cláudia, que você está? Há quanto? 5 anos. Em algum momento, ou vamos dizer, na atualidade, você se arrependeu por ter feito essa escolha? Nunca. Todo dia eu falo assim, meu Deus, por que eu não estudei outra coisa? Porque ela é bem louco mesmo, sabe? A gente trabalha no número reduzido pela metade de RH, mas assim, nunca. De jeito nenhum. Nem sobre ameaça, porque a gente já só, né? A gente sofre ameaça também. Passa pelos
desafios mais tênues e mais difíceis, né? E temerosos também, né, Cláudia? E aí, que dica que você deixaria para essa moçada que de repente se inspira e pensa assistente social? Porque além do trabalho dentro dessas organizações, também a possibilidade de você estar dentro de outros órgãos governamentais ou participar de ONGs, né? Que são de cunho aí, às vezes até internacional, não só nacional. E aí, como você mesmo pontuou, não ajudar, vamos assistir as pessoas a terem dignidade e uma vida melhor. Olha, eu tenho 2 pontos, assim, que são principais, que eu acho que determinam realmente a pessoa fazer uma avaliação sobre isso mesmo que ela quer. Primeiro, ela tem que gostar de gente, seja lá o que for. O pessoal fala muito empatia. Eu gosto mais de alteridade. Eu acho que casa melhor com a situação. Porque, assim, gostou de ser humano, gostou de gente, gostou de trabalho social, o desafio é muito, muito grande, porque não tem muito campo de trabalho, embora que deveria. Na universidade, as professoras falavam o seguinte: gente, sempre vai ter vaga para vocês, porque o país está cada vez mais pobre. Não procede. Tem as empresas privadas, sempre tem o assistente social, a área da saúde em hospitais, enfim. As ONGs que hoje são OSCs, né? Elas estão crescendo muito porque o Estado ele denega a função. E é isso, gente. Assim, não vai ficar rico, não vai fazer, tá trabalhando por amor. Não, todo mundo precisa ter o seu ganha-pão ali, né? Com amor. Você tem que colocar o amor, porque senão é impossível se manter com tantos desafios, né, Cláudia? Olha, gratidão pelo seu depoimento. E que na área social venha, porque assim, se de 1000 vidas você conseguir direcionar uma, você saber que foi pelas tuas mãos, você já ganhou todos os anos de enfim, vale a pena. O meu nome é Bruno Olivieri, tenho 37 anos, sou fotógrafo, formei em 2005 na Escola Pan-Americana de Artes. Estou com fotografia esportiva desde 2013. Fiz a fotografia em 2013. Em 2014 comecei com a fotografia esportiva de fato, cobrindo o treino do Palmeiras, jogos do Palmeiras, o Palmeiras de basquete e outros eventos também no Palmeiras. Parte social, crianças em campo, que eles chamam dos mascotes quando entram com os jogadores, e nas agências também. Então eu já cobri Copa América, Libertadores, Campeonato Brasileiro, todos os campeonatos que são disputados em São Paulo aqui, eu já fiz esse trabalho também. Hoje em dia eu trabalho no Basquete Osasco, estou no Basquete Osasco desde 2016. Hoje em dia eu faço bastante jogos universitários também, todo na parte do esporte. A fotografia, assim, não foi uma certeza, era uma coisa que eu queria fazer desde pequeno. Tenho até fotos, quando eu tinha 3 anos de idade, eu tô com uma câmera na mão, fotografando a minha prima, fazendo outras fotos também. Eu lembro que uma vez eu fui no zoológico com a escola, e o único que levou câmera ali foi, acho que 1995 isso. E o único que levou a câmera fui eu. Eu tenho essas fotos até hoje guardadas também do zoológico. Não era aquela maravilha de foto, mas uma criança ali de 9 anos, foi muito legal. Depois que eu me formei na escola, em 2003, eu fui buscar essa formação também em fotografia. Apesar de gostar de fotografia, todo mundo acha que fotografia é o botãozinho ali, pronto, acabou. Não, você tem que estudar, você tem que ter um olhar, você tem que ter a técnica. Então eu fui buscar isso. Eu tentei entrar no Senac, tinha a faculdade mesmo de fotografia, acabei não entrando. Tinha o curso da Pan-Americana, acabei fazendo em 2004, 2005. E assim, naquela época já era um pouco, assim, caro, né? Os equipamentos. Era aquela transição do filme para o digital. Então, todas as câmeras digitais ali eram caras. Até pegar no tranco ali, você trabalhando e você conseguindo ter um recurso para você comprar uma câmera melhor, isso levou um tempinho. Por isso que eu já não comecei a atuar de uma vez, depois da minha formação. E eu sempre gostei de esportes. Sempre joguei futebol, joguei vôlei. Os meus pais também sempre me incentivaram ao esporte. Meu irmão era goleiro também, meu pai goleiro. Só eu que não joguei no gol, né? Mas ter o esporte ali na minha vida, eu sempre gostei. E hoje em dia, faço basquete Osasco. Depois de tantos campeonatos de futebol ali, eu comecei a fazer isso aí. Parte de comunicação, seja ela jornalística, seja fotografia, é a mesma coisa. Você precisa entrar, você precisa ter tem que ser meio cara de pau mesmo, pra você entrar e as pessoas te conhecerem. Você dá seu contato, as pessoas te conhecerem seu trabalho, falar, poxa, olha, Bruno é um bom fotógrafo, vamos chamar ele. Você ser conhecido no mercado. Porque quando eu comecei, eu fazia bastante evento. Então, evento, um amigo me chamou, vou lá, faço um evento.
aquele precinho bem baixinho, sabe? Aí depois teve um outro evento, ele me chamou. Um outro amigo dele falou assim, poxa, quem que é esse fotógrafo aí? Aí já passou meu contato, eu fiz um evento com ele que era, nem conhecia. Você vai buscar nessa necessidade do evento, por exemplo. Tem uma câmera, você tem uma lente. Aí você fala, putz, mas se eu tivesse uma outra lente aqui, seria mais legal. Então você acaba investindo nessa lente. Você acaba investindo em um outro cartão, uma outra bateria, uma outra câmera. E nisso você vai aprimorando seu equipamento, aprimorando seu estudo também, você vai pegando referências, porque eu tenho bastante referência de futebol. Até mesmo antes de começar a fotografar futebol, eu já seguia alguns fotógrafos, já conheci alguns fotógrafos, eu guardava bastante jornal, então eu via as fotos ali, acabava vendo de quem que é pros créditos, e hoje em dia eu conheço a maioria dos fotógrafos. Eu me cadastrei, falei, sou fotógrafo e tal, tô começando assim assado. Para você ser repórter fotográfico, você precisa ter a ARFOC, Associação de Fotógrafos de São Paulo, tá? Assim, cinegrafistas, e você precisa ter o MTB. Sem o MTB você não tem, você não tira a ARFOC. Aí eu consegui, entrei nessa agência, eu fazia bastante pauta de rua. Acidente, sei lá, fotografar o prefeito. Quando eu comecei, o prefeito era o Haddad ainda. Fiz bastante prefeito Haddad. Fiz ele prefeito, fiz muita campanha política também de todos os políticos, campanha presidencial, ia na rádio CBN, fotografava eles ali na entrevista. A gente fazia um pouquinho de tudo. Quando a gente trabalha com fotojornalismo, eu até falo assim, a gente não tem partido político, a gente não tem time de futebol, a gente não tem nada. É retratar o que tá ali, é o que tá acontecendo. E a minha entrada no meio esportivo foi uma vez que eu ia ter um jogo de basquete no Palmeiras, 2014. Eu falei pra agência, olha, posso cobrir esse jogo? Quero pegar uma experiência, eu quero fazer a parte esportiva também. Foi uma quarta-feira, quinta-feira, o jogo do Palmeiras. Fiz as fotos, subi pra agência, o dono da agência gostou. Falou, pode ir de novo. Me apresentei, o assessor de imprensa que hoje é amigo meu, ele que tá no Basquete Osasco comigo, então é o network, é o relacionamento, né? Aí, no outro, eu fiz 3 jogos de basquete, até que ele falou assim, olha, vai ter uma coletiva do Fernando Praz, que era o goleiro do Palmeiras na época. Você quer fazer? Eu, opa, claro. Então amanhã você faz o treino, no final do treino tem a coletiva. Tudo bem? Tudo bem. A realização do sonho, já tá ali dentro, de fazer as fotos esportivas, é uma coisa que eu sempre via. Passava na televisão, eu ficava vendo os fotógrafos na beira do campo. Falei, olha, hoje eu sou um desses. Aí depois, olha, tem treino do Palmeiras, tem jogo de basquete. Acabei entrando ali, virando setorista do Palmeiras desde 2014. E no basquete, eu conheci o fotógrafo do Palmeiras, que é um dos 2 fotógrafos do Palmeiras. E aí ele saiu de férias, ele falou, Brunão, vou sair de férias, quer cobrir o basquete aqui? Eu falei, claro, você vem aqui, tá credenciado, todos os jogos você vai fazer enquanto eu estiver de férias. E ficava em paralelo nesse, entre Palmeiras e agência, conquistando espaço, fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo assessor, fui conhecendo jogador, outros fotógrafos, até que um dia a agência falou assim, eu não tinha feito nenhum jogo ainda, só treino de futebol, fazia jogo de basquete. Eu lembro que foi antes do meu aniversário até, foi dia 1º de março de 2015, foi o jogo do Corinthians, eu morava na freguesia, até chegar em Itaquera, meio-dia, até chegar em Itaquera, eu tinha que chegar 1 hora antes do jogo, o jogo era às 4, tinha que chegar às 3, juntei minha mochila, juntei tudo, peguei, falei, tchau, tô indo. Aí eu fui, fiz meu primeiro jogo, Corinthians em Mojimirim, foi 3-0 pro Corinthians, aí eu vejo as fotos de antigamente, do primeiro jogo. E as fotos de hoje, eu falo, nossa, assim, futebol, esporte, não é fácil de fazer. O desafio é você não desistir. Percalços terão sempre, passa a acontecer, vai atrás, estuda, sei lá, não vou falar, deixa de comer a coxinha no intervalo para guardar dinheiro, não, mas insiste, compra equipamento, faz aquela reservinha para comprar uma lente melhor. A dica é, se você quer trabalhar com fotografia, ou seja, outra profissão, você vai atrás, faz um curso, precisa ser um curso longo, curso de fim de semana, veja se você gosta, se você não gosta, vai atrás, pesquisa, hoje tem bastante conteúdo no YouTube, tem bastante coisa, mesmo online. Então, você pode procurar ali, ver se é isso mesmo que você quer. Fazer uma foto ali, vamos dizer assim, se a pessoa não tá sabendo fazer, fala, olha, eu sei. Você não siga esse caminho, essa profissão. Tenta. Se você não tentar, você não vai saber se você gosta ou se você não gosta. Tenha paciência que uma hora chega. Eu sou a Viviane, tenho 34 anos. Eu me formei em odontologia. Escolhi odontologia, na verdade eu não tenho ninguém na família. E desde pequenininho eu tive essa vontade, esse desejo de ser dentista. Pelo que eu lembro, eu criei essa vontade por conta do meu tratamento. Eu acho que eu tive uma inspiração muito grande no meu tratamento da minha doutora, sempre gostei muito dela, enfim, o resultado que eu tive.
Então, eu acabei optando pela odontologia. Eu sou formada há 11, 12 anos e eu fiz especialização em ortodontia. Eu sou especialista, então, em aparelhos. Já tenho um tempinho, já não lembro mais quanto exatamente. Acho que uns 5, 7 anos já sou especialista. Eu já trabalhei em bastante clínica popular, mas atualmente eu trabalho numa clínica, eu terceirizo o meu trabalho. Então, eu trabalho numa clínica particular. Os meus pais sempre quiseram montar um consultório para mim, mas dá para trabalhar também sem ter o seu próprio consultório. Eu prefiro prestar serviço. E atualmente é isso. Eu não pretendo montar o meu consultório, mas nessa área também da odontologia, eu tive muitos amigos que seguiram outras carreiras, como fizeram doutorado, mestrado. Tem muito forte a parte de pesquisa, que eu acho muito legal, e também de dar aulas. Eu acho incrível, mas eu preferi seguir na mão, literalmente na mão, atendendo pacientes, lidando com pacientes. Eu acho que é muito legal. Assim que eu sempre quis ser dentista, mas no último ano do colégio tem aquela pressão, aquela coisa absurda de que você vai fazer, o que você vai fazer do nada. Eu optei por letras. Não passei, graças a Deus, porque eu não ia ter gostado de fazer. No ano seguinte eu fiz um ano de cursinho, fiz cursinho da Poli, prestei para odontologia, fui para uma segunda fase, mas não passei da segunda fase. Aí depois eu fiz mais um ano de cursinho, então eu fiz 2 anos de cursinho, aí eu fiz no Etapa, Ana Rosa, e passei na Unicamp e passei na Unesp. Eu não queria, graças a Deus, quando eu passei na USP São Paulo, porque eu não queria morar em São Paulo, eu sempre tive desejo de morar fora. A Unicamp Odontologia é em Piracicaba. Então, o primeiro impasse assim, que eu tive foi essa questão do cursinho, que é puxado, mas eu lembro muito que é muito legal. A gente vê as coisas mais resumidas, não é aquela coisa maçante de colégio. É mais dinâmico o cursinho, eu achei bem legal essa questão. O emocional nessa época de cursinho é mais puxado, enfim, tive um pouquinho de gastrite nervosa, mas faz parte. Até que consegui entrar nessas 2 faculdades que eu citei. Eu cheguei a ficar uma semana na Unesp, mas aí girou lista da Unicamp, preferi para Unicamp. Diferença de faculdade, principalmente morando longe. Ou você tem interesse, ou você não aprende nada. É totalmente diferente de colégio. Colégio, você tá ali na sala, tem um jogando ali pra você, tem caderno, tem livro, tem apostila, tem tudo. Faculdade, no máximo, tem uma xerox ali pra você tirar e ali lá. Então, você tem que ir atrás. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que, assim, é uma coisa que você gosta. Você escolheu aquele curso. Então, acaba sendo um pouco mais fácil, porque você já vai sendo direcionado pro que você gosta. Então, você estuda o que você gosta. Assim que eu me formei, eu voltei pra casa dos meus pais, em São Paulo, perdida. O que eu vou fazer? Como eu citei, meu pai queria abrir um consultório para mim, mas eu me sentia muito crua ainda. Por mais que eu fiz uma universidade muito boa, eu achava que eu não tinha mão ainda suficiente, experiência suficiente. Então eu acabei indo para a clínica popular. Eram 12 horas de trabalho por dia, bem puxado, mas ao mesmo tempo, eu tento sempre ver os 2 lados. Era uma carga muito puxada, mas ao mesmo tempo, eu lidei com tantas pessoas, então, aquele pegar mão, eu peguei uma mão bem legal, a agilidade, e eu tinha vergonha até de falar no telefone, eu era muito tímida, e aí então eu consegui essa questão de lidar com pessoas, e percebi que eu gosto. E além da odontologia, essa questão de lidar com pessoas, eu me identifiquei bastante. Então foi difícil porque eu tive que optar. Acabei optando pela clínica popular e tentei enxergar o lado positivo disso, que foi pegar a mão e aprender a lidar com pessoas. Eu me lembro um caso que uma pessoa entrou no meu consultório, ali na clínica popular, olhou pra mim, assim, de cima a baixo, e perguntou, tá, você é auxiliar, né? Cadê a doutora? E aquilo no emocional bateu bastante. Respirei fundo, levantei a cabeça... Não, eu sou doutora, muito prazer, eu sou a doutora Viviane, eu vou fazer seu atendimento hoje, então, por favor, só se sentar na cadeira. Então, aí teve que lembrar tudo que eu fiz, tudo que eu fui formada, e vamos lá, não é só porque tem um rostinho novinho ali que a gente não tem experiência. E eu lembro também que eu tinha muito isso, as pessoas, principalmente na área da odontologia, confiam muito mais numa pessoa mais velha, que tenha mais experiência, talvez, mas ao mesmo tempo, talvez essas pessoas não façam tantas atualizações. Então eu pensei nisso, não, peraí, eu sou nova, mas tem muita informação, tem bastante coisa, e não deixei me abalar. Foi importante nesse quesito de aprender a me impor. Eu acho, sinceramente, que qualquer escolha, independente de quanto eu vou ganhar, enfim, vou ser reconhecido ou não, parece meio clichê, mas escolha aquilo que você gosta. Você acha que você gosta, que você vai se divertir fazendo, que vai te desafiar, que vai te emocionar. Porque lado ruim, lado bom, todas as profissões têm. Cobrança, todas as profissões têm. Discriminação em todas as profissões a gente vai ter. De verdade, acredite em você. Eu já ouvi bastante pessoas falando, vou fazer odonto porque ganha dinheiro. Não necessariamente. Sigam o coração de vocês, não é clichê.
Olá a todos, eu me chamo André e hoje eu vim aqui, a convite da professora Marisa, falar um pouquinho para vocês como se faz uma escolha profissional. Tal qual vocês, eu também já estive numa situação de fazer escolhas, pesar as decisões, identificar os meus sonhos antes de fazer uma escolha. Quando eu era bem jovem, comecei a contemplar oportunidades que eu poderia ter. E como muita gente, eu já pensei em ser rockstar, astronauta ou alguma outra profissão assim mais heróica. Mas com o advento do amadurecimento, a gente começa a pensar em outras coisas, a refletir outras coisas. E tudo que eu tenho a dizer para vocês é rede de apoio. Quando eu era bem jovem, contemplei muitas opções, filosofia, história, considerei letras, queria muito ser um escritor, considerei até mesmo fazer marketing. E um fato curioso, em todas meio que me guiavam para um futuro onde eu pudesse passar conhecimento, ser um professor, um orientador. Isso sempre me trouxe um pouco de medo, por causa que é uma responsabilidade enorme, não só uma honra. E acredito que por conta disso, refiz as minhas escolhas diversas vezes antes de chegar no finalmente. Acredito que todo mundo passa por isso. Sem mais delongas, eu gostaria de dizer que a minha escolha profissional foi a psicologia. De todas as situações em que eu já me inseri, eu me deparei com o fato de eu estar ajudando alguém. E acho que isso foi me preparando ao longo da vida. E hoje eu posso dizer com toda clareza que foi a melhor escolha que eu já fiz. Todas as oportunidades que eu vivenciei me trouxeram para isso. Trabalho há quase 7 anos na área da saúde e eu estou estudando psicologia agora. Eu gostaria de dizer que a minha escolha profissional foi baseada num sentimento muito interno, promover qualidade de vida. Quando eu comecei a estudar as psicologias, eu encontrei significado para essa atuação de verdade, que não é meramente ajudar. É mais do que só passar conhecimento, mais do que só oferecer um esforço. É promover algo, ter um gosto pela palavra aplicada, ter um gosto por ajudar. E eu só posso dizer que eu consegui concluir tudo isso, que eu consegui chegar nisso tudo com uma devida mentoria. A professora Marisa fez boa parte da influência nisso tudo. Desde muito jovem ela me orienta e traz boas resoluções para mim, me guia onde pensar, e a partir dali eu tiro as rodinhas e pedalo sozinho. Eu acho que ela nunca imaginou que eu poderia ser psicólogo um dia, por conta que as coisas que eu participava para ela eram bem diferentes, até entre elas mesmas. Mas eu acho que eu posso finalizar dizendo para todos vocês que tudo bem errado. Vocês precisam experimentar. A vida não é feita de escolhas imutáveis. A própria psicologia que eu estudo não é. Eu entrei na psicologia pensando em atuar numa área específica. E hoje eu já posso pensar em umas outras 10 que eu também irei atuar. Não só meramente clínico. Pensem no impacto do que vocês querem fazer. Dinheiro é muito bom, estabilidade mais ainda. Mas a concretização de sonhos, eu acho que deveria ser o principal motriz para vocês. Pensem assim comigo. Ter um bom reconhecimento com isso, mas acima de tudo, ter paz de espírito, porque foi uma escolha minha. Eu reforço aqui que uma boa mentoria fazem total diferença. Você aprende a diluir as suas questões, as suas vontades, os seus anseios em pequenas etapas que você conclui aos poucos e se tornam pequenas vitórias. Eu acho que isso é um contraponto interessante para quando você é jovem e inexperiente tentando pensar em algo. Eu concluo dizendo que vocês estão tendo uma ótima oportunidade de estudar e serem orientados pela professora Marisa. Ela possui um grau de conhecimento muito bom, ela sabe se conectar e ela corre atrás de quem ela se proporciona a orientar. Desejo a todos muito boa sorte e bons crescimentos. E assim eu concluo esse trabalho, que para mim foi mais do que prazeroso. Foi edificante saber desses jovens que em algum momento eu pude estar acompanhando e orientando, despertando, promovendo algumas pontes para que eles pudessem estar aí realizando as escolhas que fizeram profissionalmente. Sendo responsáveis profissionalmente, trabalhando o seu melhor, desenvolvendo cada vez mais as suas habilidades e com o propósito do bem, que é, dentro da sua realização, beneficiar o outro, seja no desenvolvimento de um produto, seja como a prestação de um serviço, seja fazendo parte de uma organização ou realizando um trabalho autônomo, mas todos com um direcionamento muito claro de que precisamos estar atentos a toda evolução que se dá no mundo e as necessidades
que são direcionadas ao outro. Nós não somos profissionais, nós nos tornamos. E para isso há uma estrada que para ser percorrida não vai ser feita de um passo ou de 10, mas de muitos e muitos andares. Porém, a cada etapa, a colheita deste aprendizado vai nos garantir uma realização, distinção e êxito, que é o que diferencia um profissional inicial médio, ou bom profissional, ou um profissional máximo com êxito. Então, eu espero que vocês continuem seguindo e trazendo também as suas perguntas, direcionando também quais foram as suas escolhas e que possamos, então, cada vez mais nessa evolução, nos encontrarmos como pessoas, como seres aí contidos de muita emocionalidade, mas como referências de que o mundo só pode evoluir e o mundo está para quem realmente está a serviço, para quem realmente está disposto a integrar, a fazer parte da história dessa civilização que vem de muito, atualmente 2023 anos, mas muito mais virá. Então que esses registros sirvam para vocês, sirvam para o futuro e que da melhor forma a gente possa continuar.